Bom dia, pessoal, bom dia, com cara de boa noite, né? Ainda bem escuro. Segundou, 24 de junho de 2024, agora são 5 horas e 20 minutos. Vamos aqui iniciar mais uma jornada sobre a graça, sobre a proteção, a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Tô saindo aqui de Nova Lima. E como vocês podem ver, eu já estava com o carro aqui na avenida. Busquei ele lá na garagem ontem, porque como vocês puderam ver aí no vídeo que o meu pai saiu para Caldas Novas, o entorno lá a gente teve uma dificuldade, teve que sair lá de ré. E aí, pensando nisso e como eu estaria sozinho, eu fui ontem de dia buscar. Contei com o apoio do meu amigo Eudes Araújo. Mandei mensagem para ele perguntando se ele podia ir lá me dar um socorro lá, porque se precisasse de manobrar lá, ele me ajudaria. E aí ele prontamente ainda levou a esposa dele. Os caras também, né? Não tem medo de morrer, né? Vai lá para me socorrer e ainda leva a mulher. Um domingão, pessoal, quase na hora do almoço. Aí foi lá, me deu um apoio, mas graças a Deus, aquela esquina que a gente vira lá onde está aquela obra, tava com 2 pilhas de entulho que impedia de virar. E a primeira pilha eles removeram. E aí com a segunda, tava mais distante, deu pra gente fazer a manobra lá com tranquilidade. E aí eu trouxe o carro para Nova Lima, já abasteci. E aí facilitou a minha vida até agora na hora de sair, porque se eu tivesse que ir na garagem agora cedo buscar esse carro, dependendo de condução, ia ser bem fora de mão. E aí qual que é o lado negativo? Primeiro, o carro fica na rua, né, exposto ao risco ali. Eu não gosto, é só em caso de extrema necessidade mesmo. E o segundo ponto, talvez não esteja dando para vocês perceberem, mas essa época do ano o tempo é bem seco, então naturalmente fica com muita poeira. E aí quando é à noite, tá frio, dá esse orvalho. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas tem uma aguinha escorrendo aqui no para-brisa. Então imagina você se vai ficar manchado. O ideal aqui é se eu tivesse um posto de combustível aqui nas imediações, que eu pudesse dar uma paradinha para lavar os 2 para-brisas. Mas fora isso, tudo ok. Certamente não, né? Quando eu postar esse vídeo, vocês vão ter visto o último aí que eu gravei, falando sobre a importância ou não do uso do capacho. Lá naquele vídeo eu já falei que a gente sairia em viagem hoje cedo, na segunda-feira, nesse carro. Esse carro vai para Ituiutaba. Ituiutaba, pessoal, é Triângulo Mineiro, dá uns 700 quilômetros daqui. E essa viagem é feita durante o dia, porque nós vamos levar uma turma que vai executar uma tarefa lá à noite. É isso mesmo, o pessoal presta um serviço lá que tem que ser durante a noite. E aí vocês podem estar se perguntando, meu pai está viajando com o Cláudio, Rubens e Guardanapo estão de férias, digamos assim, foram para tirar uns dias de descanso. A gente já havia combinado dessa forma. Guardanapo até brinca, falou: Guardanapo, você foi para sua terra? Ele falou: quem tem terra é minhoca. E aí nesse caso, pessoal, eu estou impossibilitado de viajar porque a minha esposa, ela estava de férias e ela retornou às atividades na semana passada. Então eu volto àquele cenário que viagem durante a semana fica bem complicado para eu fazer, porque apesar da minha esposa trabalhar em home office, 2 dias na semana ela vai presencial. E aí, sendo dessa forma, quem fica aí para arrumar a minha menina, levar para creche, janela batendo aqui, e quando for de tarde buscar, sou eu. Então
Eu gostaria muito de poder fazer essa viagem aqui, mas eu não conseguiria ir. Então, como eu faço nas outras, aqui eu vou fazer um embarque e vou entregar o carro para o Daniel. O Daniel já apareceu aqui várias vezes aqui no canal. A gente conversou, ele estava disponível, tinha condição de fazer essa viagem. Ele é cadastrado, tá? E aí ele tá indo aqui fazer essa viagem para nós. Então, o que que acontece? O que que eu quero falar nesse vídeo aqui? Inclusive, eu falei aqui que eu vim abastecer ontem. Coloquei cedo demais, aí fica batendo transmissão. Vim ontem aqui nesse posto abastecer, e na hora que eu tava abastecendo aqui, parou. Eu tava passando pretinho nos pneus, aí parou um colega ali, um amigo, o Adson Martins, ele é motorista na Cometa. E aí eu brinquei com ele, falei, aí o Adson, ele tava de férias recentemente, já voltou a trabalhar. Aí eu brinquei com ele, falei, o Adson, o que é isso? Aí você tem 2 férias no ano? Você aqui um domingo desse, de boa? Aí ele brincou assim comigo, o que você fez essa noite? Eu falei, dormi. Ele falou, pois é, eu tava viajando, cheguei hoje cedo do Rio de Janeiro. Aí eu ainda brinquei com ele, mas Rio de Janeiro pra você é café pequeno. Tudo em tom de brincadeira. E aí, pessoal, eu já tava com remoendo uma ideia na cabeça, e essa brincadeira com o Adson reforçou o que eu tava pensando. Pessoal, a gente que trabalha como motorista, eu fico até um pouco constrangido de falar a gente, porque eu tenho dirigido cada vez menos, então eu não sei se eu posso ser mantido nessa categoria de motorista. Porque eu falo, eu sou motorista, aí o pessoal fala assim, cara, mas você nem viaja, como que você é motorista? E nesse sentido, acaba tendo razão. Mas eu fico muito pensativo, pessoal, que principalmente essa turma da noitada que trabalha no período da noite, não desmerecendo quem trabalha durante o dia, porque tem todo um contexto de desgaste também, isso aí não tem nem que ver. Mas tem uma frase que fala que a noite foi feita para dormir. E aí, pessoal, eu fico muito pensativo, eu fico observando o meu pai, que trabalhou viajando à noite a vida inteira, o guardanapo. Aí eu falei aqui do Adson, meu amigo Arthur lá da Útil, tantos, mas incontáveis outros colegas. E aí eu tenho o contato de muitos deles salvos, e eu fico olhando às vezes no status do WhatsApp, o cara coloca uma foto, um vídeo, brincando com a família, com o filho, com a criança. E aí, pessoal, eu fico pensativo demais nessa situação. Porque, como eu falei aqui da frase que a noite foi feita para dormir, vocês já pararam para pensar como que é a dedicação desses caras de estar toda noite na estrada? Toda noite, sem refresco? Claro que tem um intervalo de jornada, mas de um modo geral, vamos colocar aí, se o mês tem 30 noites, dessas 30 aí o cara passa 25 na estrada. Vocês têm ideia do que significa isso? E aí, pessoal, a gente como ser humano tem a tendência de começar a normatizar aquilo que a gente faz com frequência. Então, se é uma atividade que a gente faz de maneira corriqueira, aquilo ali vira meio que normal. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa questão, que não é normal, cara. O cara toda noite na estrada, viajando. Vocês já pararam para pensar nos riscos que esses motoristas estão expostos noite após noite? Quantas vezes eles deram carona pro Pinóquio? Pinóquio, pessoal, é uma brincadeira, é uma expressão usada no meio de um motorista. O motorista tá pinocado. O motorista tá com um Pinóquio na cabine. Significa que ele tá com sono. E aí, vocês já pararam para pensar nisso? E aí, eu começo a levar isso em consideração,
que quando você chega na garagem, puxa a manete do carro, seja encerrando a jornada ou entregando o carro para o rendimento, dá para imaginar quantos livramentos você teve durante aquela noite, durante aquela madrugada? E aí, igual eu tô falando, a gente começa a levar como uma coisa normal, como uma coisa da nossa rotina, e isso aí de repente impede a gente de ter uma noção melhor, de enxergar quão grande a quantidade de livramento que Deus dá, que Deus guarda. Porque eu tô batendo nessa tecla, falando muito disso nos últimos vídeos. O motorista não é um robô. A hora que ele senta aqui, ele está programado para fazer uma viagem em Belo Horizonte, São Paulo, vai fazer uma parada em Perdões, vai fazer outra parada em tal lugar, e é aquilo ali, está programado e vai fazer aquilo. O motorista não é um robô. O cara, ele está sujeito a uma dificuldade de relacionamento dentro de casa, teve um desentendimento com a esposa, tá com um filho que não tá legal de saúde, incontáveis situações, às vezes uma preocupação com a área financeira, tá com alguma coisa pendente, o seu carro de passeio, carro de dia a dia, tá apresentando alguma falha. Então são diversos os fatores que vai interferindo ali na parte psicológica do motorista. E aí quando chega a noite, ele se apresenta no tráfego, faz o teste de bafômetro, assume a direção do carro e vão embora acelerar. E conclui a viagem com a graça de Deus, em paz. Os passageiros chegam no destino. Vamos supor aí que o carro está com 40 passageiros. Desses 40, vai ter uns 4 ou 5 que vai chegar para ele e falar: motorista, muito obrigado, a viagem foi excelente, eu dormi a noite inteira, nem vi a viagem. E aí, pessoal, é só mais uma escala que ele cumpriu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mal sabe, às vezes o próprio motorista, mal sabe ele quantos livramentos que Deus deu, quantas vezes que Deus guardou. A gente fala aí que o motorista tem que dirigir para ele e para os outros, mas tem situação que foge do controle. Então, assim, ó, o que eu quero falar nesse vídeo aqui é sobre gratidão. É você saber ser grato pelos livramentos, por mais que você não tenha a noção, que você não tenha visto, mas a hora que você conclui uma jornada, você lembrar que você concluiu porque Deus se compadeceu da sua vida mais uma vez e te deu o livramento. E aí a hora que você chega em casa, que você abraça um filho, que você abraça uma esposa, o benefício que é, o privilégio que você está tendo, que você está vivenciando. Então eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para esse aspecto de ser grato. E você que está assistindo esse vídeo e não é motorista, quando você tiver a oportunidade de andar de passageiro, seja no rodoviário, seja no turismo, seja no fretamento, no urbano, quando você entrar no carro, quando você for desembarcar, dá um bom dia para o motorista, transmita para ele a gratidão por você tê-lo como motorista, por estar sendo conduzido em segurança, em tranquilidade por aquele profissional, porque muitas das vezes, pessoal, não tem o reconhecimento devido, nem por parte dos passageiros, nem por parte da empresa. Vai acontecendo muita coisa no entorno e a tendência nossa é ficar tão focado naquela correria do dia a dia que a gente perde a sensibilidade para coisas pequenas que são de suma importância, como por exemplo, dar um bom dia para o seu motorista, agradecê-lo por ter conduzido você em segurança, e o próprio motorista, quando ele conclui a jornada, ele agradecer a Deus, lembrar de agradecer a Deus, porque é mais uma jornada finalizada ali em paz. Eu passei uma experiência em 2019 que mexeu muito comigo, muito, muito, muito. Tá na lista de situação vivida que teve grande impacto. Eu tinha uma moto e um colega da Saritu saiu da empresa, entrou com uma ação contra a empresa. Eu já tinha saído da empresa e ele pediu para que eu fosse lá testemunhar a favor dele. E aí
eu fui. E quando acabou a audiência, eu fiquei ainda um bom tempo na rua, batendo um papo com um instrutor que tinha lá na empresa. Foi um papo assim que foi engraçado, que foi até meio que uma reconciliação, que eu não me dava bem com ele. E a gente bateu um longo papo. E quando a gente terminou ali de conversar, ele foi embora para a garagem, eu montei na moto e fui embora. E aí, pessoal, numa rua do centro de Nova Lima, e um caminhão na minha frente, aquela situação, para, não para, se o cara estava perdido, não estava, e eu de forma precipitada fui ultrapassá-lo, uma rua estreita, eu fui passá-lo entre ele e o meio-fio. E ele, eu não sei se ele não me viu, não sei o que aconteceu, ele veio deslocando o caminhão para cima de mim. O meio-fio era baixo, eu quis subir no passeio para sair fora dele. Só que a roda dianteira pegou no meio-fio e a moto tombou, caiu para o lado. E aí eu bati a cabeça no muro de uma casa lá e eu não estava a 40 por hora. Bati a cabeça, quebrou a viseira do capacete, entortou a pedaleira. E naquele primeiro momento ali, a primeira coisa que você quer fazer é levantar e ir embora. E aí o pessoal chegou, tá tudo bem, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Montei na moto, fui embora, pedaleira toda empenada, tremendo. E aí quando você chega em casa, que você vai começar a pensar, que a ficha começa a cair, ralei o ombro, rasgou calça, rasgou camisa, rasgou o tênis. E aí eu comecei a pensar naquilo ali, e aquela situação começou a me fazer um mal muito grande. Eu caí na porta de uma senhora lá da igreja, e eu comecei a pensar a seguinte situação. Eu saí de casa e falei com a minha esposa que eu só ia ali na rua, rapidinho, e já voltava. E aí eu comecei a pensar, e se acontecesse o pior ali? Que essa senhora lá da igreja ligasse pra Jéssica e falasse com ela, ó Jéssica, Caio caiu de moto aqui na porta de casa e infelizmente ele faleceu. Então, pessoal, esse negócio me fez muito mal, porque a gente, igual eu falei, no meu caso aqui, fico focado no trabalho, vamos trabalhar, vamos correr, vamos acelerar, deixa o carro pronto para a próxima, acelera, mas a gente acaba deixando de ser grato e de perceber os livramentos que Deus dá pra gente. Então eu comecei a remoer essa situação, estava pensando nisso esses dias, eu até pedi a Deus perdão, porque ingratidão, pessoal, é um negócio que a gente fala muito sobre gratidão, mas se for pensar bem, não é tão fácil, tão simples de você ser grato. Por que que não é simples? Por causa dessa situação que eu tô falando. A gente fica envolvido na correria do dia a dia e às vezes não é nem de forma intencional, mas a gente acaba deixando de valorizar aquilo que de fato é importante. Então gostaria de chamar a atenção de vocês para essa questão. Você, meu amigo motorista, que está aí noite após noite na estrada, sai de casa e fala com a esposa assim, ó, minha escala é essa, daqui a pouco eu tô de volta. Considera isso, o privilégio, o benefício que Deus está te concedendo de voltar para casa. A gente não vê, mas são muitos os livramentos. É um pneu que não estoura, é um acidente que deixa de acontecer com você, porque às vezes você atrasou 2 minutos, demorou a sair da parada, ou então você conseguiu de alguma maneira dar uma adiantada na sua viagem e você passou em determinado local após acontecer a ocorrência. Então considera isso, gratidão, ser grato ao Senhor pelos benefícios que Ele tem concedido, por mais que você não veja, que você não perceba, mas encerrou a jornada, fala com o Senhor, agradece-o por tudo que Ele tem feito, pelo privilégio de ter um emprego, de ter saúde, de poder trabalhar e de, principalmente, encerrar uma jornada em segurança. Tá bom? Talvez fique um vídeo aqui meio parecendo uma carga emocional muito forte, mas às vezes, pessoal, é bom tomar um choquezinho assim pra gente
abrir os olhos, lembrar de tudo que a gente vive e que às vezes a gente passa desapercebido aos nossos olhos. Beleza? 20 minutos de vídeo. Eu tô caprichando com vocês, hein? Fazendo só vídeo longo. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa situação de ser grato. Beleza? Inclusive, eu tô falando isso e aí pode ficar parecendo que eu tô falando um negócio direcionado para vocês e não tô me colocando nessa história. Muito pelo contrário. Eu tenho uma característica que eu acho que ela acaba sendo bem negativa e talvez tenha sido o principal fator que me fez pensar nesse tema. Essa viagem de hoje, que estou aqui agora, e a que o meu pai fez atendendo a banda, foram duas viagens fora da programação, que surgiram de última hora e que vieram contribuir grandemente para a nossa situação aqui, ajudando demais mesmo. E aí o que acontece? Nesse negócio que eu sempre falo com vocês, deixa o ônibus pronto, é como se fosse um negócio extremamente normal. Olha, eu estava com o ônibus pronto para sair. Só sair desse piso bonito. Eu estava com o ônibus pronto para sair. Ele parado na garagem, é normal aparecer uma viagem. Mas, pessoal, talvez eu não esteja considerando o cuidado de Deus com a gente, como Ele tem sido bondoso, porque eu já falei para vocês em outros vídeos que às vezes o mês está devagar ou uma viagem cancelada. Quando eu falo com meu pai, ele sempre fala, Deus proverá. E essas duas viagens vieram para confirmar o que o meu pai sempre fala, Deus proverá. E aí, às vezes eu fico com a sensação que eu não tenho tido a gratidão que eu deveria ter a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com a gente. Porque como eu estou no dia a dia, da parte administrativa, eu sei exatamente como essas duas viagens vieram para acrescentar, como elas são de extrema importância para nós. E aí eu até estava comentando isso com um amigo ontem, que nesse sentido, parece que a minha ficha demora a cair, que eu não percebo como é fundamental essas coisas. E aí eu venho falando para vocês que a gente está vivendo um período fraco de movimento, e de fato está, mas Deus tem cuidado de nós, pessoal. E essas experiências que nós temos vivido com Ele, vem reforçar que Ele vai fazer coisas maiores em nosso favor, que o que Ele nos prometeu, que Ele vai cumprir. O momento é devagar, é fraco, é de pouco serviço, mas a nossa cabeça está trabalhando, pensando, é no terceiro carro. Então Deus tem cuidado de nós. É claro que não acontece no tempo e na velocidade que a gente gostaria, mas essas coisinhas que vêm acontecendo, é como se Deus estivesse reforçando, falando, ó, o momento não é bom, o momento não é legal, é de pouco serviço, mas sou eu que cuido de você. Eu não deixo nada a faltar, e no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, vou abrir portas maiores para vocês, vocês vão crescer, vão prosperar, e aí a gente vai renovando a nossa fé, a nossa esperança, que dias melhores de fato virão. E isso, estou falando isso, falando da nossa experiência, para servir para vocês também. Porque se é assim com a gente, se Deus é fiel conosco, é com vocês também. Porque Deus não muda, Deus não muda. Se Ele te prometeu, falou que vai fazer algo em seu favor, por mais que a circunstância seja desfavorável e pareça que não vai dar, que não vai acontecer, Ele faz. Você que está assistindo esse vídeo aí, certamente você já viveu diversas experiências de estar num momento de dificuldade, de parecer não ter saída, e de repente, meio que do nada, acontece um negócio bastante positivo, que vem para renovar a sua esperança, te trazer alegria,
E você fala, opa, as coisas vão ser diferentes, tá certo? Para não ficar muito extensivo, 25 minutos de vídeo, vou encerrar por aqui. Mas reforçar aqui com você, seja grato por tudo que Deus tem feito em seu favor. Beleza? 5h45, vamos aqui, caminhando aqui. Vou fazer um embarque lá na região da Pampulha. O embarque lá está previsto para 7 horas. Eu coloquei o celular para despertar 4h30. Quando foi 3h20 eu acordei sozinho. Acordei, enrolei mais um pouco na cama. Quando foi 5h45 eu levantei. Então é melhor colocar o pé na estrada e acelerar do que ficar lá enrolando, né? Essa é outra característica de quem viaja de dia, né? Às vezes o cara programa de dormir a noite inteira, coloca o celular para despertar, mas ele fica tão ansioso, preocupado para não perder hora, que ele acaba dormindo mal, acorda antes do celular despertar. E é assim. Tá bom, pessoal? Eu quero desejar a todos aí uma semana abençoada. No caso, eu pretendo postar esse vídeo na quinta-feira, então um final de semana abençoado para cada um de vocês. Que Deus seja com vocês, com suas famílias, que vocês possam ser prósperos, bem-sucedidos e principalmente lembrar de ser grato a Deus pelos benefícios que Ele tem concedido. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.